Sejam muito bem-vindas. Aqui a gente vai falar hoje sobre propósito, tanto aqui no ao vivo do Instagram quanto no Spotify. E vamos lá. Quando a gente fala sobre propósito, eu percebo que as pessoas colocam isso como algo muito inalcançável ou como algo que você tivesse que ter sorte para descobrir, como se fosse um grande presente do universo, mas que só poucas pessoas recebessem, sabe? Como se fosse para pessoas muito especiais, marcadas com o carimbo da sorte, como se você precisasse sofrer muito para encontrar, ou então como se fosse uma coisa que você simplesmente acorda e pronto. Você tem ali a direção exata, pronto, esse daqui é o meu propósito. E nem sempre é assim. Então eu tô aqui para compartilhar a minha experiência com vocês, para compartilhar algumas coisas que eu tenho refletido nos últimos dias, que eu acho que vai ajudar muito vocês com essa questão do propósito. A primeira delas é a seguinte: quando a gente está no nosso propósito, a gente sente sim esse preenchimento, né, que todo mundo fala, uma sensação de que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Mas ao mesmo tempo, é possível que a gente tenha uma sensação de eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Eu gosto muito daquela analogia da borboleta, né? Que muita gente fala assim, será que a borboleta, quando tá comendo a folha e criando o casulo e entrando dentro do casulo, ela sabe que ela vai virar uma borboleta? Ou ela só tá comendo aquela folha e fazendo aquele casulo e pensando, que porra que eu tô fazendo com a minha vida? Né? Eu gosto muito dessa analogia porque ela ajuda muita gente a entender essa história do propósito. O propósito da lagarta é se tornar uma borboleta. Mas ali naquele meio do caminho, enquanto ela tá comendo folha, enquanto ela tá construindo o casulo, enquanto ela tá dentro do casulo, será que ela sabe que ela vai virar uma borboleta? Isso aí é uma coisa que a gente deve pensar. Então, primeiro de tudo, eu acho que pra gente conhecer melhor qual é o nosso propósito, a gente precisa estar em movimento. Muita gente acha que vai descobrir o propósito num sonho, ou vai simplesmente saber, né? Vai acordar e vai saber, é isso que eu tenho que fazer pro resto da minha vida. Também acha que é uma coisa só pro resto da vida. E aí acaba ficando muito presa nesses conceitos e não se movimenta. Acha que tem que ficar sentada, esperando o propósito se mostrar. Simplesmente se apresentar, surgir. Quando, na verdade, o propósito ele se apresenta quando a gente está em movimento. E principalmente quando a gente sabe o que a gente não quer fazer. Então, a gente precisa se movimentar. A gente precisa estar andando. Para quem conhece um pouco mais da minha história, vocês sabem que eu já fiz 4 transições de carreira, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E no meu primeiro emprego, eu fiz um Senai remunerado, né? Tem algumas cidades, algumas empresas que tem isso. A gente estuda num período e trabalha no outro, naquela mesma área que a gente estuda. E eu comecei a fazer Senai quando eu tinha 15 anos de mecânica. Então hoje, quando você olha assim pra mim, você fala, meu Deus, já imaginou a Gabriela fazendo uma peça? Realmente, não imagine, porque eu fazia tudo errado, tudo torto. E eu era uma das piores alunas da minha sala. Mas eu precisava me movimentar para achar onde está esse propósito. Esses dias eu recebi uma leitura dos anjos da Mari Molina, que eu sempre falo dela, que ela é maravilhosa, e ela descreveu assim perfeitamente esse momento de encontro com o nosso propósito. Porque quando a gente entra numa sala escura e a gente vai tateando essa sala, até a gente encontrar um interruptor e acender essa luz. Então, nesse momento que a gente está dentro da sala escura e está tateando, é esse momento que a gente está buscando o nosso propósito. Então, esse momento aí que eu estava estudando mecânica, trabalhando mecânica, eu estava ali tateando, será que é por aqui? Será que por aqui vai dar certo? Então, foram 2 anos estudando, trabalhando e percebendo que realmente aquilo não era para mim. Só que ali naquele momento, apesar de eu estar fazendo algo que não tem a ver com o meu propósito, não está dentro do meu propósito construir automóveis, não está dentro do meu propósito fazer peças mecânicas, que eu fazia tudo torto, tudo errado, independente do quanto eu estudasse. E
Mas estava dentro do meu propósito um monte de outras coisas que eu aprendi ali. Como, por exemplo, disciplina, horário, bater cartão, responsabilidade, ter superiores, responder a eles, respeito, trabalho em equipe, time, navegar pelas dificuldades ali da adolescência com outras pessoas junto, perto de mim, saber o que não tem a ver comigo, tudo isso fez parte, é esse tatear a sala no escuro. E aí eu continuei tateando essa sala no escuro por muitos anos. Depois eu fui fazer faculdade de comunicação social, amei a minha faculdade, me formei, mas odiei atuar na área. É uma área muito focada no ego, muito focada em... Não gostei dos lugares onde eu trabalhei com comunicação. Continuei buscando, me tornei maquiadora de noivas, me tornei esteticista, tive uma clínica de estética, me tornei empresária. Continuei tateando no escuro. E aí a gente começa a observar que existem elementos presentes em todos os lugares onde eu fui. Então eu quero que você faça uma retrospectiva aí da sua vida profissional, da sua vida, dos seus estudos, e comece a observar o que essas coisas têm em comum, tá? Tem coisas que elas têm em comum. No meu caso, a transformação ela sempre esteve presente, sempre. Desde lá das peças de metal que eu não conseguia transformar direito, né? Desde lá das peças de metal que eu estava transformando uma chapa em outra coisa, a transformação estava ali presente. Na comunicação, o comunicador, a pessoa que se forma em comunicação social, ela ajuda a transformar aquilo que alguém faz em algo comunicável, né? Ela ajuda também a transformar, trabalha a transformação. A estética, a maquiagem, a massagem, tudo trabalhava na transformação. Pegava algo e aquele algo se transformava, virava outra coisa. Então, esse é um jeito legal se você tá nesse momento ainda tateando no escuro, você vai... E eu vou contar para vocês que essa história de tatear no escuro, ela vai e volta, tá? Porque eu estou em um desses momentos. E já vou compartilhar com vocês, porque aqui a gente... É quase um jornalismo verdade isso aqui. Então, quando a gente tá tateando, olhar para o que essas coisas tinham em comum pode nos ajudar com algo. Só que aí vai acontecer uma coisa. Em algum momento da sua vida você vai encontrar o seu propósito, você vai ser muito feliz com ele, e algum tempo depois ele vai parar de fazer sentido para você. Eita! Aí, minha amiga, é a hora que o bicho pega. Que foi o que aconteceu comigo nos últimos tempos. Então, depois que eu encontrei a terapia holística, e eu comecei a atender como terapeuta, e eu comecei a ensinar, a formar outros terapeutas, eu encontrei um grande propósito na minha vida. E eu fiz isso pelos últimos 8 anos da minha vida. Depois dessas 4 transições, pelos últimos 8 anos da minha vida, eu me dediquei para esse propósito. Até que um dia ele parou de fazer sentido. E aí, gente, lascou, porque achar o propósito uma vez, o povo já fala como se fosse o pote no fim do arco-íris, né? E agora, para eu achar de novo? Para eu achar pela segunda vez, será que é o mesmo? Será que é outro? Será que é o mesmo de outro jeito? E aí, o que acontece? E aí eu vou contar essa minha história para vocês. Nos últimos meses, talvez anos, porque eu sou uma pessoa muito consistente, né? Eu tenho metade do meu mapa em Capricórnio, então eu amo planejamento, eu tenho muito compromisso, então eu entrego aquilo que eu me comprometi. Nos últimos anos, eu acho que eu tô exagerando, mas meses, ano, eu comecei a observar que ensinar o Theta Healing não era mais o que preenchia o meu coração. Apesar de eu amar a técnica, apesar de eu gostar muito do que eu fazia, apesar de continuar usando a técnica no meu dia a dia, apesar de ter sido muito ajudada, simplesmente eu não estava mais sentindo aquele encantamento. E aí, gente, quando você nunca teve algo, é mais fácil viver sem. Vocês já pararam para pensar nisso? Você sente vontade de comer uma coisa, desejo, uma coisa que você nunca comeu? Né? Então, se
eu nunca comi petit gâteau. Eu acordo hoje e falo, nossa, hoje eu precisava muito de um petit gâteau. Não, né? Eu posso ter curiosidade de experimentar um petit gâteau, mas sentir saudade, vontade, não. A mesma coisa com lugares que a gente já foi, com um produto de cabelo, que eu vi falando, né? Depois que você usa um produto de cabelo bom, seu cabelo nunca mais aceita um produto ruim. Então, depois que você conheceu o que é viver uma vida de propósito, o que é viver uma vida com um propósito, o que é você se sentir preenchida pelo seu trabalho, o que é você se sentir animada. Então, depois que a gente sentiu o gostinho de viver com esse propósito, a gente consegue viver sem? Não. Então, por mais que aquilo ali estava muito consolidado na minha vida, né? As pessoas já me conheciam por isso, eu já estava há 8 anos dando curso no Brasil e no mundo. É uma coisa que me rendia também dinheiro, financeiramente, só que não estava mais me preenchendo. E aí você fala, meu Deus, e agora? Mas me preenchi antes, por que não preenche agora? Será que tem uma coisa de errado comigo? Será que o problema sou eu? Será que eu tô preguiçosa? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que tem uma coisa errada comigo? Né? E aí, depois dessa reflexão do tem alguma coisa errada comigo, então será que o problema sou eu? A gente começa a explorar outras possibilidades, geralmente se cagando de medo. Por que se cagando de medo, gente? Porque você trocar uma coisa que tá dando errado por uma coisa que tem a chance de dar certo é muito fácil. Eu odiava ser mecânica. Trocar de mecânica para comunicação foi muito fácil, eu odiava. Eu odiava trabalhar com aquele pessoal da comunicação. Foi muito fácil trocar e virar maquiadora, virar esteticista. Da estética para as terapias, eu já senti um pouco esse gostinho, porque eu gostava. Eu gostava muito de fazer aquilo. A minha parte preferida, quando eu maquiava noivas, era exatamente acalmar as noivas. E qual era meu truque? Ó, depois vocês ensinem, quem conhece aí alguma maquiadora de noiva, ensina esse truque para maquiadora. Quando eu começava a maquiar a noiva e ela tava muito estressada, né, ansiosa, com medo, agoniada, eu perguntava para ela, como que você conheceu o seu quase marido, né? Como que vocês se conheceram? E aí ela se envolvia tanto em me contar aquela história que ela se acalmava e eu conseguia terminar a maquiagem dela. Então eu gostava muito daquilo, mas vocês percebem que já tinha um toque de terapia? Principalmente na estética, na massagem, que eu já fazia reiki, a maquiagem com esse toque já era tudo terapêutico. Então foi uma transição um pouquinho mais sofrida do que as outras, porque eu gostava, mas eu achei algo que eu gostava mais. Então não foi tão difícil assim. Agora, o BO é quando o negócio tá dando muito certo, tá rendendo dinheiro, você adora fazer, mas aí de repente um dia desliga. Simplesmente desliga. E você não tem o próximo. Porque com todas essas outras transições, eu já tinha a próxima, né? Eu pulei de uma para outra. E quando não tem o próximo? E aí foi esse momento que eu acabei chegando. E tem uma analogia que é muito interessante da gente fazer para vocês entenderem, que é o seguinte. Quando algo tá vivo dentro de nós, então aquilo tá vivo. Aquilo tá realmente alinhado com o nosso propósito, tá vivo. Uma coisa viva, ela caminha sozinha, né? Uma coisa viva, ela caminha com as próprias pernas. Uma coisa morta, não. Então, quando algo morre dentro da gente, a gente tem que carregar esse defunto nas costas. E aí começa a ficar pesado. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, uau, agora tá começando a ficar menos escuro esse quartinho que a gente vai tateando, que eu tô tateando. Por quê? Se era fácil, se era fluido, se era gostoso, tava vivo. Tá vivo, caminha sozinho. Então, não é que você não vai ter nenhum trabalho, tá? Então, você tem que se dedicar, você tem que se entregar, você tem que trabalhar, mas você nem vê a hora passar, quando você vê, já foi. Entende? Então, é quando algo tá vivo dentro de você. Quando começa a ficar pesado, então, ai, não quero, ai, queria tanto que acabasse, ai, meu Deus, hoje tem que fazer isso, começa a pesar,
Na verdade, aquilo já morreu. Você só está carregando o defunto. Por isso que pesa, porque você está tendo que carregar alguém ali no seu lombo, ao invés dele andar com as próprias pernas. Todo projeto que já morreu é um defunto que você está carregando aqui, por isso que está pesado. E aí você fica na esperança de que aquilo vai deixar de ser pesado um dia, como se ele fosse ressuscitar, né? E é por isso que a gente não solta, por isso que é difícil soltar, desapegar de um projeto que já nasceu, cresceu e morreu. E a mágica acontece quando a gente solta, porque aí a hora que a gente solta esse defunto, a gente tem mais vitalidade, mais energia para fazer o que realmente é pra gente estar fazendo, para seguir sem apego. Eu lembro muito bem, assim, de maneira cristalina, um dia que a minha mãe fez um digging em mim sem perceber. A gente estava conversando no carro, numa viagem, né? A gente estava viajando de carro. E aí, eu falei alguma coisa pra ela do tipo assim, nossa, antes eu arriscava tanto, né? Nossa, eu simplesmente arriscava, eu não tinha medo nenhum. E aí, fazendo digging, o que ela falou, né? Ela perguntou assim pra mim, ué, mas o que você tinha antes que você não tem agora? Por que você não tá arriscando tanto? E aí, na hora me veio a frase, porque antes eu não tinha nada a perder. Quando a gente troca algo que a gente odeia por algo que a gente gosta, quando a gente troca algo que não faz mais sentido por algo que faz, é muito fácil, a gente não tem nada a perder. Mas e quando a gente já construiu, né? E quando você já construiu alguma coisa, que aí você tem algo a perder. Na verdade, é só uma ilusão, porque a gente nunca tem nada a perder. Não é? E se perdeu, é porque não era seu, porque tudo é perfeição debaixo dos céus. Tudo está perfeito como está sempre. Então, se perdeu, na verdade, não perdeu. Na verdade, abriu espaço e caminho para outra coisa. Então, quando a gente está falando de propósito, é importante a gente observar isso. O que está vivo dentro de nós e caminha sozinho para nos ajudar, e o que tá morto dentro de nós e a gente só tá carregando aquele peso. Porque eu juro pra vocês, a hora que a gente solta esse peso, a hora que a gente solta esse defunto, olha quanta energia, quanta força que você pode empregar nas outras áreas da sua vida. Então, enfim, eu queria compartilhar essa história com vocês e queria dizer pra vocês o seguinte. Quando eu fiz essa troca, né, de parar de dar os cursos de Theta Healing e ficar só com os meus cursos autorais, eu já criei mais de 30 cursos autorais nesses últimos, 2016, 5 anos, né? Nesses últimos 4, 5 anos, eu criei 30 cursos autorais. Então, eu não dei um salto pro vazio, pro nada. Eu saí, parei de dar os cursos de Theta Healing e foquei nos meus cursos autorais que já existem. Acontece que, ainda assim, ainda tendo esses cursos autorais, tem algo mais que está nascendo aqui que eu ainda não sei o que é. E que eu tô exatamente nesse mesmo lugar que vocês, em alguma área da vida de vocês também estão, de estar num quarto escuro tateando. Eu sei que algo vai nascer, mas eu ainda não sei o que é. Enquanto isso, ao invés de eu ficar neurótica e preocupada com o que é isso que vai nascer, eu estou me ocupando do que eu já tenho para fazer. Então, o que eu já tenho para fazer? Os meus cursos autorais que já existem, que eu adoro, que eu sou apaixonada por eles. Atendimentos novos que eu andei inventando. Aí, esse mês a gente inventou leitura de alma, mentoria de autocuidado. Então, eu estou me ocupando do que eu posso me ocupar, para não ficar louca, neurótica, me preocupando com o que pode nascer, com o que pode ser. Então, eu ainda não sei. Outro dia, um amigo me perguntou assim, Gabi, as pessoas estão esperando, seus alunos estão esperando o que você vai colocar no lugar dos cursos de Theta, né? O que você vai colocar no lugar? O que você vai ensinar no lugar disso? E aí eu fiquei assim, igual a tela azul do Windows. Eu falei, meu Deus, será que eles estão esperando mesmo? O que é? Eu falei, eu achei que os meus cursos autorais aqui já estavam bom. Tem 30, pelo amor de Deus. Ele falou, não. Eu sinto, que meus amigos são tudo intuitivo, né? Ele falou, não, eu sinto que tem alguma coisa sua que você vai criar para colocar no lugar ali. Porque realmente era um espaço muito grande da minha vida, né, gente? Então, eu tenho dicas, né? Eu sei
exatamente não, volta. Eu não sei exatamente o que é, mas dentro de mim eu tenho dicas. Eu sei que é algo que é profissionalizante, porque quando eu vejo vocês desenvolvendo uma nova profissão, é uma coisa que tem aqui um fogo na minha alma que acende, uma luz que acende, mas exatamente o que é esse negócio novo eu ainda não sei. E sabe como que eu vou descobrir, como que eu estou descobrindo? Me movimentando. Não é parada, sentada no topo do Himalaia meditando. Não é lá, é me movimentando. Então é inventando a leitura de alma, fazendo junto, as meninas disseram que amaram. Foi um projeto assim, gente, totalmente diferente do que a gente imaginava. Deu muito trabalho, porque a gente não imaginava que tanta gente ia querer fazer, mas no final o feedback foi maravilhoso. A mentoria VIP de autocuidado, que também é outra coisa que a gente inventou. Tem um programa novo que eu estou inventando, que eu vou contar primeiro para as meninas da mentoria segunda-feira, depois eu vou contar aqui para vocês. Tem as sessões coletivas que eu estou fazendo desde o começo do ano junto com a Valéria. Inclusive, a desse mês é sobre propósito, por isso que a gente está falando desse assunto aqui na live de hoje. Tem o link depois para vocês conhecerem aqui na minha bio sobre como vai ser essa sessão coletiva desse mês, que a gente vai tratar questões relacionadas a propósito. Tem os meus cursos de autorais, então sou Teta Healer agora, o programa Ser Terapeuta, turbine suas leituras, turbine suas manifestações. Tem muitos cursos já acontecendo, então eu não parei. E falei, não, vou parar tudo e vou ver qual é a próxima coisa. Porque é no giro que aparece, é no movimento que a clareza vai acontecendo. Sabe assim, quando você vai andando e as nuvens vão dispersando? As nuvens... Você tá andando na neblina e aí as nuvens vão dispersando. Se você ficar parado esperando a nuvem subir, gente, vai demorar muito. Então é no movimento que essa coisa acontece. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, compartilhar essa história do propósito, isso tudo que tá aqui dentro de mim, o que anda acontecendo por aqui, para vocês também tirarem essa ideia de que um terapeuta precisa ser melhor do que as outras pessoas e não ter problema nenhum. Inclusive, a gente vai fazer uma live sobre isso. A gente precisa falar sobre isso urgente, porque eu perguntei nos meus stories se vocês achavam que o terapeuta precisava ser melhor do que os outros, e uns 20% aí ainda acha. Então, a gente precisa fazer uma live disso urgente. Mas como as pessoas aprendem muito através das histórias, eu achei que seria bom vir compartilhar isso aqui com vocês, né? Um beijo e até nosso próximo encontro. Gratidão pela presença de vocês, sempre tão carinhosa.